E aí a gente percebe muito assim, ó, quando o sacerdote ele é da teologia da libertação, você vai ver muitas dancinhas na missa, muitos ofertórios, onde um vem e traz um violão, outro vem e traz uma enxada, e outro vem e traz um carrinho de mão, e outro traz um cesto com frutas, e colocam tudo ali no presbitério em volta do altar. São coisas características da teologia da libertação, que não estão Teve previstas. Não ostensório estão entrando com um previstas. drone. Aquela foi terrível, né? Mas assim, não está nada disso está previsto na instrução geral do missal romano, né? Então a gente tem que seguir o que está no missal, né? O Padre Paulo Ricardo sempre dizia, né? Celebrar a missa é muito fácil, basta você fazer o que está em vermelho e ler o que está em preto, né? Tá tudo ali. Agora eles querem improvisar, querem criar, né, situações. Então, é muito difícil, é muito complicado, né? Muito É isso delicado. que a gente volta a lembrar. Muitos não fazem por maldade, não. Fazem com Exatamente. aquela vontade de fazer uma coisa assim que chame mais atenção, que Uhum. cative mais as pessoas. Muitos não, a grande maioria, eu tenho certeza que não faz por maldade. Só que foram ensinados assim, talvez, por maldade, né? Exatamente. Exatamente. E aí nós somos da Ordem Franciscana Secular, né? E o que a gente percebe dentro da Ordem Franciscana Secular? Um envelhecimento da Ordem. Não tem vocações para a Ordem Franciscana Secular, não tem jovens dentro da Ordem Franciscana. A gente tem a Jufra, certo? A Jufra deveria ser assim um celeiro de vocações para a Ordem Franciscana. Mas a Jufra, hoje, ela está comparável à PJ, que é a Pastoral da Juventude. Então, o que é a Pastoral da Juventude? É um grupo de jovens comunistas. Tanto que a própria bandeira da PJ é vermelha. Se você procurar no Google, né, Pastoral da Juventude, você vai ver que a bandeira deles é vermelha e que o que eles falam lá é só teologia da libertação. É a defesa do indígena, do LGBTXYZ, é do fraco, do oprimido, do negro. Tem aquela música do Nego Nagô, né? Que eles cantam com aquelas batucadas, aquelas coisas que parece. Você entra na missa e parece que está no terreiro de Umbanda, né? Então, a PJ, ela é um movimento dentro da igreja que já está colocando desde os jovens essa ideologia marxista. E a Jufra está caminhando no mesmo sentido. Tá? Ao invés da Jufra viver a espiritualidade franciscana verdadeira, porque quem estuda São Francisco de Assis, quem estuda as fontes franciscanas, mas as fontes franciscanas, Tomás de Celano, etc., etc., não esses livrinhos que escreveram depois aí sobre a vida de São Francisco, que fazem um São Francisco apaixonado pela natureza, um São Francisco até meio efeminado, cantando nos bosques, etc., etc. Se você estuda a vida de São Francisco, você vai ver que é um cabra macho. São Francisco tinha força, era o terror dos hereges. O São Francisco expulsava os demônios. São Francisco, uma palavra dele fazia o mundo tremer, né? Um homem santo, né? Um homem forte, um homem de Deus. Então, ao invés da Jufra viver a espiritualidade franciscana, está vivendo essa espiritualidade marxista. Então, o que acontece? Quando chega ali nos 30 anos, que é a idade limite do jufrista, ele tem que escolher, ou ele sai, ou ele entra para o UFS. Tá? Esses que entram para o UFS, que são raros, né? Deveria ser muito mais, são raros, entram já com esse pensamento marxista também. É aí que quando a gente vai numa fraternidade da UFS, assim, pela primeira vez, né? A pessoa que está entrando, ela tem o carisma franciscano verdadeiro, ele tem aquela chama de São Francisco e Santa Clara dentro de si, aquela alegria, aquela verdadeira alegria franciscana, ele vai, eu quero ser franciscano também, ele vai assistir um encontro da Ordem Franciscana e se decepciona, né? Porque só vê falarem de política, só vê falar do Lula, só vê falar da natureza, do pobre, do índio, do grito do excluído, né? Então, eu Dessas concordo. realidades todas, né? É complicado, sim. E como o senhor estava falando agora há pouco,
que na sua fraternidade aí não acontece isso, graças a Deus, não tem essa influência massiva da teologia da libertação. E, claro, quando eu falei aqui, eu não estava generalizando, né? A gente sabe que existem várias aí, Brasil afora, inclusive tem fraternidades no Nordeste, que já me chegou aqui o conhecimento, tá? Até na Bahia, que utilizam ainda a regra antiga, antes da reformulação da regra, usam um hábito, né? Coisa interessantíssima, uma fraternidade tradicional, né? E, bem, não se deixaram influenciar por essa questão marxista, né? E também vai muito do ministro, né? De como que o ministro filtra os materiais que ele vai levar para estudo, porque a gente sabe que o encontro da Ordem Franciscana é uma formação continuada, né? Todo encontro você vai ali e tem um material para você estudar naquele dia, né? Você estuda, vocês rezam, vocês confraternizam, mas o material, a coisa de 10 anos atrás, hoje em dia, eu vou dizer sinceramente, eu estou por fora, porque, como eu falei, não estou mais participando da fraternidade, né? Mas o material que vinha do nacional já era, assim, textos de Leonardo Boff, entendeu? Então, era difícil. Chegava na mão do nosso ministro, ele dizia, não vou passar isso aqui. Ele trazia um outro texto. Trazia um texto de espiritualidade, de um santo místico, etc, um santo franciscano e tal, e a gente estudava aquilo ali. Ele já deixava à parte aqueles textos que vinham do nacional. Então, quando a gente entra hoje no site da UFS do Brasil, dá uma olhadinha lá, né? Geralmente tem alguma coisa. Você já pesca alguma coisa ali das minorias, dos excluídos, das bandeiras isso, bandeira aquilo, tá? Então, tem bastante. E aí cabe muito ao ministro saber filtrar isso aí, né? E deixar de lado. Senão, isso aqui não é católico. Se isso aqui não é católico, né? Vamos deixar de lado e vamos em frente. Mas é como o senhor falou, muitas vezes nem por culpa própria, né? A gente não está aqui falando contra a pessoa do ministro, da ministra nacional, ou dos ministros regionais, nada disso. Mas é que já cresceram assim, foram influenciadas dessa forma, acreditam que isso é o correto, né? E dessa forma, como nós falamos, né? São tantos os bispos que pensam dessa maneira, tantos os cardeais que pensam dessa maneira, e que um dia a gente pode ter um papa, né? Que vai arrochar aí o lado da teologia da libertação, já pensou? Né? Então, Deus que nos livre de acontecer esse tipo de coisa, né? Se acontecer é porque nós merecemos mesmo, né?